Em sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis defendeu a instituição de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, apontando uma série de condutas de ministros que mostram que o modelo atual levanta questionamentos. A deputada apontou que o ex-ministro Ricardo Lewandowski, ao se aposentar, reconheceu os males da insegurança jurídica e defendeu a instituição de mandatos. Ela disse: "Eu já estou defendendo mandatos também. Não dá para ter ministros ficando para sempre. Ministros muito jovens são colocados no Supremo e aí eles têm aquela sensação de que realmente estão acima do bem e do mal, porque ficarão lá por 30, 40 anos. E a gente precisa mexer com isso, porque não está funcionando o modelo que está aí." Bia Kicis mencionou também a soltura de mais algumas dezenas de presos políticos, lembrando que todos ficam sujeitos a medidas restritivas rigorosas. Ela lembrou que a saída do presídio, embora seja um grande alívio, não representa justiça. Bia disse: "Fiquei feliz de vê-los, assim como fiquei feliz de ver vídeos de outros patriotas que já estão soltos. A gente se emociona. O coração da gente fica aliviado por essas pessoas serem postas em liberdade. Mas isso não apaga toda a injustiça que elas sofreram, todo o sofrimento." A deputada disse: "Temos que continuar lutando pela justiça." A deputada relatou que 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive o presidente Alexandre de Moraes, voaram de carona com a Força Aérea Brasileira logo após votarem para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e suspender os seus direitos políticos. A deputada comentou: "A gente tem visto que vários ministros do Supremo e do TSE estão usando aviões da FAB." Bia Kicis apontou que a viagem do ministro Alexandre de Moraes já seria a 8ª vez que o ministro pegou carona com a FAB no governo Lula. Ela disse: "Tem gente que acha isso normal. Tem muita gente que não acha isso normal. Vamos deixar isso aí, está dada a notícia, sem comentários aqui." Bia Kicis comentou ainda as piadinhas dos ministros da Suprema Corte durante a eleição pro forma de seu próximo vice-presidente. Ela explicou que a eleição é mera formalidade, mas os ministros brincaram com o número de votos do ministro Alexandre de Moraes e o ministro fez uma piadinha afirmando que só teve um voto porque a eleição não foi no TSE. O ministro Gilmar Mendes, então, perguntou em tom jocoso se Moraes irá incluir os colegas no inquérito. A deputada disse: "Pegou muito mal, mas a mídia não se impressionou muito com isso, não. Foi uma piadinha, ficou por isso mesmo. Só as pessoas que não gostaram. Só os brasileiros que acharam muito estranho, muito ruim, muito impróprio os ministros do Supremo fazerem comentário, piadinha, um deboche como esse com essas pessoas que estão sofrendo com esses inquéritos." Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente,
Toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 25 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. STF Ricardo Lewandowski, né? Ele andou agora falando falando que a insegurança jurídica é ruim para todo mundo. Então ele agora começou a dar aí, ele fala que quando o presidente da República indica um nome para um tribunal superior e o Senado aprova, esse quadro representa a visão de uma sociedade que tem naquele determinado momento, e isso muda em função da dinâmica social, por isso defendo o mandato, quem sabe de 12 anos, ele também está defendendo mandato. Bom, vamos lá, eu já estou defendendo mandato também há tempos, porque eu acho que não dá para ter ministros ficando para sempre. Ministros muito jovens são colocados no Supremo e daí eles têm aquela sensação de que realmente estão acima do bem e do mal, né, porque ficaram lá por 30, 40 anos, e a gente precisa mexer com isso, que não está funcionando o modelo que está aí. Bom, vamos lá. O ministro Alexandre determinou a soltura agora de 90 manifestantes que foram presos pelos atos do dia 8, na segunda-feira. Então, a partir de agora, 37 mulheres e 53 homens que saíram terão que usar tornozeleira eletrônica e cumprir uma série de medidas restritivas, como não entrar em redes sociais ou se aproximar de pessoas que estiveram no protesto. No entendimento deles, os acusados não representam mais riscos às investigações. Eu hoje vi na página do Marcel Van Hatten, né? Fiquei feliz de ver que o seu Miguel, que é o pai daquela advogada, Gabriela Richter, que fez um trabalho belíssimo como presidente da Associação dos Familiares dos Presos, né? Que ele foi solto, ele é um dos soltos e já estava no Sul comemorando o Dia dos Pais, junto a Gabriela e ao irmão da Gabriela, né? Então, fiquei feliz de vê-lo, assim como fiquei feliz de ver vídeos de outras pessoas, outros patriotas que tiveram presos, que já estão soltos. A gente se emociona, uma pessoa de Minas, vários vídeos que chegaram até mim, tá? Dizer que a gente fica, nossa, coração da gente aliviado por essas pessoas terem sido postas em liberdade, mas isso não apaga, né? Toda a injustiça que elas sofreram, todo o sofrimento. Mas nada melhor do que estar em casa junto às pessoas que vocês amam. Então, felicidades para vocês que saíram e temos que continuar lutando pela justiça, não é? Porque não é justo que vocês fiquem com tornozeleiras, que vocês fiquem proibidos, né, de se manifestarem, de encontrar, às vezes até você tem um parente que estava preso também, você não vai poder encontrar. Então, coisas muito pesadas, tá? Mas graças a Deus, vocês já estão de volta em casa. Na terça-feira, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ele é delegado da Polícia Federal, disse que ele foi à CPMI, né, e disse que se ele tivesse recebido alertas em relação ao risco de ataques aos prédios dos três poderes, ele não teria viajado para Orlando. Mas ele fez um depoimento, ele falou, ele não ficou em silêncio como muitos outros, ele falou, ele deixou muito claro que não havia, né, ele não ficou ciente de nenhum risco e que ele deixou tudo preparado, ele saiu de férias e deixou no seu lugar um outro delegado com quem ele já estava acostumado a trabalhar, e ele disse que houve falhas, sim, houve falhas,
Queriam que ele dissesse de quem. Ele disse que a CPMI está lá exatamente para descobrir isso, não cabe a ele apontar quem são as pessoas responsáveis pelas falhas, tá? Bom, gente, outra coisa que aconteceu aí já em outra CPI, não é mais a CPMI do dia 8, mas a CPI do MST, na terça-feira, eu estava lá, eu fui colocada como titular por um dia, né, para dar uma segurada naquelas mulheres de esquerda que ficam infernizando a vida do relator, do presidente, de qualquer homem, né, que seja decente, que queira provar os crimes que o MST faz. Então, eu entrei lá para dar uma força para os meus colegas como mulher, porque os homens não podem se manifestar, senão eles são machistas. Você já conhece essa história. E eu estava lá justo no dia, né, em que a dona Vanusa e outros dois, o Bené e um outro senhor, né, que faziam parte do MST, deram os seus depoimentos, né? E esses depoimentos foram muito fortes, muito fortes. Eles são da Bahia, tá? E eles contaram tudo que... Eles contaram parte, né? Não é tudo, é óbvio, do que eles sofreram, e isso já foi grave demais. E o mais interessante é que era uma mulher pobre, negra, que fazia parte do MST, e ela, quando enxergou, tanto que ela era massa de manobra e não queria mais participar do que eles estavam fazendo, dos crimes que eles praticavam, ela passou a ser perseguida. Com certeza vocês viram esses vídeos, né? E ela falou, né, que o Valmir Assunção, aquele deputado que é ligado ao MST, né, que teve o voto dela desde o primeiro mandato, mas falei, você nunca me representou. Eu olhei na cara de vocês e vi a cara da demagogia dos representantes do meu país, disse a ex-MST, tá? Então, assim, se você ainda não viu, assistam os vídeos da terça-feira, que são chocantes, e na quarta-feira também. E as deputadas, tipo Sâmia, Gleisi, Hoffmann, elas ficaram lá debochando dessa mulher, dizendo que ela estava mentindo, ou seja, elas debochando de uma mulher preta, pobre, e que fez parte do movimento, por quê? Porque estava denunciando coisas terríveis, violências horrorosas que praticaram contra ela e contra seus filhos. E aquelas mulheres lá não tiveram sensibilidade, não tiveram coração, não tiveram vergonha na cara e atacaram aquela mulher e aqueles homens que foram lá com muita coragem denunciar os crimes bárbaros cometidos pelo MST. Bom, vamos lá. Duas horas antes de votar pela suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro e torná-lo inelegível, 3 ministros do TSE pegaram carona em um avião da FAB. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e os ministros Floriano Marques e André Ramos Tavares, que votaram a favor da inelegibilidade de Bolsonaro, entraram em voo de Brasília para São Paulo, requisitado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo ministro da Defesa. Informou o site Poder 360. Gente. E aí a gente tem visto aí que vários ministros, né, vários ministros do Supremo e do TSE estão usando aviões da FAB, tá? Vamos lá. A carona depois de votar pela condenação do Bolsonaro foi uma das 8 que o Moraes pegou no governo Lula, segundo o levantamento do Poder 360. Foram 7 viagens que partiram de Brasília para São Paulo, tá? E uma de São Paulo para Brasília. Tem gente que acha isso normal, né? Tem gente que acha isso normal. Tem muita gente que não acha isso normal, tá? Então, vamos deixar isso aí, tá dada a notícia, né? Sem comentários aqui. Vamos lá. Na quarta-feira... Peraí, tem alguma coisa aqui. Bolsonaro expressou, na quarta-feira, apoio ao deputado argentino Javier Milei, candidato à presidência da Argentina.
divulgou um vídeo nas redes sociais, deixando uma mensagem para Milei. Temos muitas coisas em comum, defendemos a família, a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade de expressão, o legítimo direito de defesa, declarou Bolsonaro, que desejou boa sorte ao candidato. No Twitter, Javier Milei, que também já havia apoiado Bolsonaro em 22, agradeceu as declarações. Ele destacou a luta por uma América Latina livre e não por uma América latrina, como vocês da esquerda do Foro de São Paulo querem fazer. Gente, a Porsche está recebendo uma série de críticas nas redes sociais por ter apagado em um comercial uma estátua de Jesus localizada na ponte 25 de abril em Lisboa. Vocês viram esse vídeo? Então o carro vai passando, né? E ao fundo teria uma estátua de Jesus, porque tem na vida real, né, numa ponte. E eles apagaram isso, mas choveu de críticas, né? Erguido em 1959, o movimento Cristo Rei expressa a gratidão de Portugal ao Filho de Deus por ter sido poupado da destruição da Segunda Guerra Mundial em virtude de sua neutralidade no conflito. Seguidores notaram a ausência, denunciaram. A campanha publicou um novo vídeo, dessa vez com Cristo na imagem. Em uma versão inicial de um filme criado na Europa, a estátua do Cristo Rei não aparece. Lamentamos muito e podemos entender completamente a dor que isso causou. Esse filme foi removido, disse a Porsche em nota. Mesmo depois das mudanças, a empresa recebeu críticas, porque se a ausência de Jesus não fosse sentida, a Porsche provavelmente manteria o comercial daquela forma. O Santuário de Cristo Rei, ou o Santuário de Cristo Rei, né, tem vista para o rio Tejo, que divide as cidades portuguesas de Almada e Lisboa. Os braços da figura de Cristo estendem-se voltados para a cidade de Lisboa. É o anticristo, é assim, gente, é o ataque ao cristianismo que hoje existe, né, na Europa, existe no mundo todo, os cristãos sendo perseguidos e o cristianismo sendo atacado. Na quarta-feira, uma criança de 3 anos, nós noticiamos isso na quarta-feira, foi convocada pela ditadura de Cuba, liderada por Miguel Díaz-Canel, a depor, uma criança de 3 anos, gente, vai ter que depor contra o próprio pai, que cumpre sentença de 10 anos de prisão. Segundo as autoridades cubanas, o crime de Idael Naranjo, o pai da criança, foi participar dos protestos de 11 de julho em 2021. Olha o que é a ditadura. Não está longe do que nós estamos vendo aqui. Aliás, está muito parecido, né? Só que lá eles já estão colocando uma criança de 3 anos para depor. A criança e a avó devem comparecer à estação policial em Havana. A mãe da criança anunciou que não irá expor a filha a essa experiência intimidadora. Eunice Ladies, que a mãe relatou em entrevista ao site argentino Infobae, o seu choque e indignação ao receber a intimação. Tenho a intimação em minhas mãos. Inicialmente pensei que fosse um erro. O que eles vão perguntar? O que ela deve falar sendo uma criança? A mãe declarou que vai deixar a filha de 3 anos na creche e ela mesma irá ao local determinado para o depoimento. Não vou submeter a minha filha a isso. Se a convocação não for acatada, a família poderá ser multada e acusada de desobediência pela ditadura de Cuba. A mãe relatou que ela é frequentemente... Cadê? Vamos lá. Frequentemente vigiada por agentes de segurança do regime cubano. Ela diz que conversa regularmente com o marido que está preso. De acordo com ela, todas as chamadas são gravadas pela polícia da ditadura. Organizações internacionais já manifestaram repúdio à atitude do governo ditador de Miguel Díaz-Canel. Entidades questionam a motivação da ditadura cubana em convocar e ameaçar uma criança de 3 anos, destacando que ela não consegue compreender os procedimentos legais. Cuba mantém mais de 1.000 presos políticos. Aí, gente, teve aquela cena daquela eleição no Supremo Tribunal Federal, em que o Barroso, né, já tinha sido eleito o presidente e os ministros votaram para o vice-presidente, que foi eleito o ministro Fachin. E o Alexandre de Moraes, que também tinha concorrido a vice, teve um voto só. Aí ele fez aquela piadinha, dizendo que só teve um voto porque a eleição não era no TSE, e o Gilmar Mendes brincou também, fez uma piadinha, dizendo, vai colocar esse pessoal no inquérito, disse Gilmar a Alexandre de Moraes. Bom,
A candidatura de Moraes era apenas uma formalidade, visto que a sucessão no comando do STF segue um padrão antigo e interno da casa, tá? Bom, pegou muito mal, mas a mídia não se impressionou com isso não, né? Os jornais, a mídia não se impressionou. Foi uma piadinha, né? Ficou por isso mesmo, só, né? As pessoas, só as pessoas que não gostaram. A mídia não ligou, só as pessoas, só os brasileiros, né? Que acharam muito estranho, muito ruim, muito impróprio, né? De ministro do Supremo, comentários, piadinhas, deboches como esse, com relação às pessoas, né, que estão sofrendo com esses inquéritos. Vamos lá.